Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um devocional, mais um dia iniciando, mais um presente que Deus nos dá, que é esse novo dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos desfrutar hoje da palavra de Deus, aprender mais da sua palavra. Bom dia, Deus. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mais um dia que o Senhor está nos presenteando, né? O amanhecer é uma dádiva de Deus. O amanhecer é um presente de Deus. Bom dia, meu amigo William. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Vilma. Vamos chegando para mais um devocional, mais um momento aí na presença de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a imagem tá boa? Só para a gente continuar aí da melhor forma, né? Sem nenhuma interferência, nenhum problema. Vamos começar. Hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre uma vida saudável em Deus. Uma vida saudável em Deus. Eu estava lendo a terceira carta de João e me deparei com um versículo que me chamou muito a atenção. E desse versículo é que eu extraí esse devocional de hoje. Amém? Só vou esperar alguém me dar um retorno aí de como está a voz. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Irla. Bom dia, meu amor. Então vamos começar o nosso devocional de hoje. Precisamos ter uma vida com Deus, né? A vida realmente ela só consegue ser vivida plenamente. A nossa vida só consegue ser desfrutada plenamente se ela for em Deus, com Deus, né? A nossa vida se torna uma vida com o motivo correto, da forma correta, se ela for em Deus. Só que uma vida simplesmente em Deus não deve ser uma vida sem sentido. A vida com Deus deve ser uma vida saudável e uma vida crescente, uma vida vivida de uma forma plena, através de uma experiência de um relacionamento com Deus. Obrigado, Dona Heloísa, que Deus te abençoe também. Lendo ontem a terceira carta de João, 3 João capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha que maravilhoso esse versículo. Olha que tremendo é esse versículo. Eu vou repetir. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Sabe, querido, essas lindas palavras de Deus nos apresenta aquilo que o próprio Deus quer de mim e de você. Esse versículo apresenta o que Deus quer de mim e de você. Ele quer que a gente vá bem em todas as coisas, todas. Como eu disse uma vez, tudo que é importante para você
é importante para Deus. Deus, Ele quer que eu e você possamos viver bem. Deus quer que tenhamos uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida boa. Eu vou repetir esse versículo que vai ser o início do nosso devocional. Presta bastante atenção nesse versículo. 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa palavra de Deus quer nos dizer que devemos ter uma vida saudável em sua plenitude. Devemos ter uma vida saudável em Deus. Não devemos viver em Deus simplesmente por medo da condenação, por medo de não ir para o céu, por medo da eternidade. Não. A nossa vida com Deus deve ser uma vida de plenitude, uma vida saudável, de amor, uma vida tranquila. Tem seus desafios, tem os seus problemas, mas a paz que excede todo entendimento deve invadir o nosso ser e fazer de nós homens e mulheres com uma vida saudável em Deus. Por isso eu quis dar o tema hoje do nosso devocional de como ter uma vida saudável em Deus. Uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção antes de começar é que para ter uma vida saudável em Deus eu não posso depender da minha própria sabedoria. Afinal de contas, a minha sabedoria, a sua sabedoria, ela é nada diante da soberania e da sabedoria de Deus. Amém? Isso tem que ficar muito claro. Para ter uma vida saudável em Deus, eu não posso depender da minha sabedoria, do que eu acho ou deixo de pensar, do que eu acho ou deixo de achar, dos meus sentimentos. Não, a minha vida saudável em Deus tem que estar submetida à sabedoria, à plenitude e à soberania do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dito isso, eu quero extrair desses versículos que lemos, desse versículo que lemos, alguns pontos importantes que a gente vai chamar de hábitos. Hábitos que eu preciso ter na minha vida para que eu possa ter uma vida saudável em Deus. Eu preciso ter alguns hábitos. O que é hábito? Hábito é aquilo que você começa a fazer naturalmente, sem perceber. Coisas que você começou a fazer naturalmente, que acabou virando uma rotina, que acabou virando um processo e que você faz sem você perceber. Tudo aquilo que você começa a fazer com frequência, quando você se esforça, quando você se dedica a fazer, depois de um determinado tempo, a neurociência diz que esse tempo geralmente é de 21 dias. Se você começa a fazer um processo durante 21 dias, todos os dias, esse processo vai se tornar um hábito. Amém? Então a gente precisa ter hábitos no dia a dia para que a gente possa ter uma vida saudável em Deus. E o primeiro hábito que eu quero destacar aqui com vocês para a gente ter uma vida saudável em Deus é ter pensamentos saudáveis. Ter pensamentos saudáveis. Entenda uma coisa, querido, tudo na nossa vida começa aqui, na nossa mente. Tudo na nossa vida começa na nossa mente. Aquilo que pensamos é processado pelo nosso coração, pelo nosso ser, e aquilo vai se tornar uma atitude boa ou ruim. Para que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde na sua vida, assim como bem vai a sua alma, é preciso ter pensamentos saudáveis. E eu pergunto, qual tem sido os seus pensamentos? Pensamento de tristeza, pensamento de fracasso, de morte, de
Quais são os pensamentos que rondam a sua cabeça? De preocupação, de que isso não vai dar certo, de que eu sou assim mesmo, de que a vida é assim, a vida é injusta. Quais são os pensamentos que têm rondado a sua mente, rondado a sua cabeça? Sabe, uma coisa muito importante que traduz os nossos pensamentos são os nossos olhos. Aquilo que focamos gera em nós um pensamento sobre aquilo. Então, se você está focando por uma situação complicada na sua vida, isso vai gerar pensamentos complicados na sua mente. Porque aquilo que olhamos sempre vai gerar em nós uma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa. Você tem olhado para onde? Para baixo, para trás, para o passado? Tem olhado para o futuro, preocupado, e isso te deixa ansioso, ansiosa? Sabe, uma pessoa disse, eu não vou me lembrar o nome dela, dessa frase, que disse essa frase, mas depressão é excesso de passado. Você fica muito preso no passado, nas coisas que aconteceram, você olha para o passado e olhando para lá isso vai gerar pensamentos em você. E aí você começa sem perceber a se deprimir. Ah, mas cristão fica deprimido? Fica, lógico. A depressão é para todos, no sentido de que todos são passíveis de passar por ela. Depende de onde você está olhando. Então, depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, você olha muito para frente, para o futuro, que ainda não chegou até você, que está sendo preparado por Deus, e tenho certeza que vem coisas grandes na sua vida, não tenha dúvida disso. Os seus melhores dias estão na sua frente. Mas você precisa viver o hoje, você precisa viver o agora. Como eu costumo dizer, devemos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O passado viramos a página, o futuro pertence a Deus, mas o presente está nas minhas mãos. E com a ajuda de Deus, eu faço um presente maravilhoso. Então eu preciso pensar em coisas boas, pensar nas coisas do alto e olhar para aquilo que vai me trazer esperança, olhar para aquilo que vai gerar em mim pensamentos bons. É interessante que, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34, nos diz que os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo. Então, se os olhos são saudáveis, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito se tornam em Deus saudáveis. E quando olhamos para aquilo que nos traz alegria, que nos traz esperança, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito se enche de paz. Então, primeira coisa, primeiro hábito que você tem que ter todos os dias é pensar de forma saudável. Pensar de forma saudável. Se você quer ter uma vida em paz, saudável, em plenitude, mude os seus pensamentos e redirecione a sua visão. Olhe para o autor e consumador da sua vida, da minha vida, que é Jesus Cristo. Quando olhamos para Ele, focamos nele, recebemos dele graça, amor, perdão e paz. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 em diante. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Não deixe de olhar para a palavra de Deus. Guarde-os no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Olha que tremendo isso. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Isso é Deus falando. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Olhe para a palavra de Deus, assimile a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, porque nos dias maus da sua vida, o que vai te sustentar é a palavra de Deus e aquilo que Deus diz nela,
quem você é. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e é saúde para todo o seu ser. Somos a cada dia, pela palavra de Deus, somos chamados a olhar e meditar nela e guardá-las no íntimo do nosso coração. Sabe, queridos, toda vez que você ouvir a palavra coração ou ler a palavra coração na Bíblia, coração é mente. É mente. Por isso que devemos guardar e proteger o nosso coração. Eu lembro uma frase do pastor Aquiles, e eu guardei ela comigo, que na verdade é frase de outra pessoa, mas ele sempre repetia essa frase nos cultos. A gente não tem como impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente tem como impedir dele fazer um ninho. Os pensamentos vão vir. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que esses pensamentos que vêm de repente na nossa cabeça são dardos inflamados lançados pelo diabo, por Satanás. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes comigo acontece. Do nada vem um pensamento ruim na minha cabeça. E eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus Cristo, porque eu não permito que esse pássaro faça um ninho na minha cabeça. Então devemos olhar para Deus, para Cristo e para a sua palavra. Não deixar os nossos olhos focar em coisas que vão nos gerar pensamentos não saudáveis. Então, primeiro hábito, tenha pensamentos saudáveis. Pense em coisas que vão te dar esperança e que vão gerar em você pensamentos positivos e que vão te encher de fé e de esperança. Segundo hábito para uma vida saudável em Deus é apresente os seus planos para Deus. Todo o seu pensamento, todo o seu desejo, tudo aquilo que você quer realizar, submeta ao senhorio de Cristo. Submeta a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes as nossas mentes são ocupadas com pensamentos relacionados aos planos que temos para o futuro. Amanhã farei isso, amanhã farei aquilo. Dia tal eu faço isso. Ontem, por exemplo, quando eu estava na igreja, na jornada bíblica lá da minha igreja, um amigo nos convidou para sábado ir na fazenda dele, visitar a fazenda dele. Amém, é ótimo. Um momento de comunhão. Mas isso vai acontecer só sábado. Será que eu chego lá? Creio que sim. Mas eu tenho que pegar esse evento, esse convite e submeter ao senhorio de Cristo. Ou seja, se Deus quiser, sábado estaremos lá para bater um papo, conversar, estar em comunhão, falar do amor de Deus, falar da nossa vida. Mas todos os nossos planos precisam estar submetidos a Deus. O nosso futuro profissional, a nossa vida financeira, claro, devemos planejar. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui. Eu não estou querendo dizer que você não deve planejar o seu futuro. Amém? Você deve planejar o seu futuro. Uma vida bem-sucedida é uma vida planejada, uma vida organizada, uma vida estruturada. Mas não faça disso a sua ansiedade, não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então submeta os seus planos, apresente os seus planos para Deus. No livro de Tiago, ele fala sobre como as pessoas se planejavam. E ele relata o seguinte: ele conviveu com pessoas que estavam muito preocupadas com amanhã, com o que iria acontecer. Claro, queridos, às vezes a gente passa uma situação na vida que a gente fala, nossa, e amanhã, como é que vai ser isso? O que vai acontecer?
Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 4, versículo 13. Ei, agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos em tal cidade, ou lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Olha só, é o planejamento de uma pessoa. E agora, vós, que dizeis, hoje, amanhã iremos em tal cidade, lá passaremos um ano, vamos contratar pessoas e vamos ganhar. Só que perceba que em seguida o autor nos exorta de que não sabemos o que acontecerá amanhã. Porque o próprio Tiago diz assim: o que é a vossa vida? Pergunta Tiago, nesse mesmo texto, Tiago capítulo 4, o que é a vossa vida? E ele responde em seguida essa pergunta que ele fez. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Queridos, nós temos poder de administrar a nossa vida? Temos. Nós temos poder de planejar a nossa vida? Temos. Mas a gente não tem o poder da nossa vida como essência. Amanhã pode ser que não estaremos mais aqui. Como eu falei num dos devocionais que tivemos para trás, eu falei que existem duas coisas que podem nos tirar desse mundo. Primeiro, a morte. Isso é uma realidade para todos nós. Precisamos ter essa consciência de que a morte é uma realidade. E a segunda coisa é quando Cristo voltar e levar o seu povo com ele, que é o que a palavra diz de arrebatamento. Essas duas coisas nos tiram desse mundo. E qualquer uma das duas, estaremos com Cristo. Então a nossa vida é um vapor. Fez assim, se foi. Então a palavra de Tiago é muito forte, porque ele diz o que é a sua vida. Então não fica muito ansioso, perdendo muito tempo, farei isso, farei aquilo, vou fazer isso, vou... Não, isso vai te causar ansiedade e preocupação. Veja o que o mesmo Tiago diz agora, no versículo 13 e 15. Em lugar de dizer isso, diga, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então apresente os seus planos para Deus. Se você quer ter paz em seus projetos, em seus planos de vida, submeta tudo isso ao senhorio de Cristo. Se você quer ter paz enquanto ao seu futuro, projete o futuro, sem problema nenhum, projete. Mas descanse em Deus. E se Ele realizar, é porque foi plano dele que fosse realizado. Mas se Ele não realizar, descanse, porque Ele fechou uma porta, Ele não vai abrir para te proteger e para te guardar, porque Ele enxerga lá na frente. A visão que temos é limitada, Ele não. O Senhor passeia na eternidade, o Senhor passeia na eternidade. Então, a segunda coisa é submeter os seus planos à vontade soberana de Deus. Terceiro hábito que temos que ter durante o dia, para que a gente possa ter uma vida saudável em Deus, é manter relacionamentos saudáveis. Sabe, uma das coisas fundamentais para que a nossa mente possa estar em paz é focar em bons relacionamentos. Sabe, queridos, temos que andar com pessoas que estão caminhando na mesma direção que a gente. Temos que andar com pessoas que estão caminhando na mesma direção, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito.
Sabe, algumas pessoas fazem parte da nossa vida, é natural, nós temos a nossa família. Agora eu tenho pessoas, por exemplo, da minha família, que não estão caminhando na mesma direção que eu. Deixo de amar? Não. Amo profundamente. Só que eu não estou indo para a direção que ela está indo. E não irei. Eu tenho muito convicto comigo o meu caminho. Eu tenho muito convicto comigo a direção que eu estou indo. E eu jamais negociarei isso. Então, observe os seus relacionamentos. Observe. Quando não caminhamos na mesma direção, principalmente pessoas da família, não devemos nos afastar dela. Não, devemos estar ali como exemplo, alertando, falando. Mas devemos permanecer no nosso próprio caminho dado por Deus. A gente aprende no Salmo 1, capítulo 1, versículo, é muito conhecido. Mas às vezes a gente lê esse salmo e passa despercebido. Mas ele diz assim, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz, extremamente em paz, extremamente alegres. Essa é a tradução da palavra, da frase bem-aventurado. Bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não anda segundo o conselho daqueles que não acreditam no que você acredita e não estão caminhando na mesma direção que você. E nem se detém no caminho dos pecadores, está numa direção contrária. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, faça uma retrospectiva e olhe que muitas coisas que de repente você quebrou a cara, desculpa eu falar esse termo, mas caiu, foram de repente com pessoas que você estava andando junto. Como ficará a sua mente e a sua vida com Deus se os seus relacionamentos não estão bons? São com pessoas que te puxam para baixo, pessoas que não deixam você caminhar. Veja, não se trata de fugir e abandonar essas pessoas, mas trata-se de influenciar e ser influenciado, de seguir conselhos de pessoas que às vezes não sabem nem o que estão dizendo. Então andem com pessoas que te ajudam, que te fortalecem, que te mostram o caminho em Deus e que está caminhando na mesma direção. É necessário, o ser humano precisa ter essa comunhão, esse viver na sociedade. Por isso que a igreja é importante. A igreja ela é importante porque ali nós temos a palavra de Deus, ali as bênçãos são derramadas, ok. Isso é a razão principal da igreja. Mas uma das coisas fundamentais na igreja é o relacionamento entre as pessoas. É o fato de você ter uma pessoa ali que está caminhando na mesma direção que você. Daquela pessoa que está indo no mesmo caminho, no mesmo objetivo, com a mesma fé que você. E precisamos sim ter pessoas do nosso lado. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Essa companhia, queridos, não estou falando só em casamento, tá? É fundamental, o casamento é importante, uma vida a dois é maravilhosa, uma vida a dois é extremamente importante, mas aqui está falando no geral. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas, pobre o homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar. Precisamos de pessoas, pessoas precisam de pessoas. E nós devemos ser uma influência boa para os outros, como os outros também precisam ser uma influência boa para nós. Então é melhor ter companhia do que estar sozinho. Sabe, querido, a maioria das visitas que nós pastores fazemos, não fazemos sozinhos. Dependendo da visita, eu vou com a minha esposa.
Dependendo da visita, eu vou com outro pastor. E dependendo da visita, o outro pastor me chama para ir junto. Mas jamais faremos uma visita sozinhos. Isso é costume e isso é bíblico no meio pastoral. Nunca visitaremos ninguém sozinho. Por quê? Porque a companhia é a base da caminhada juntas, de caminhar na mesma direção com o mesmo propósito. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 25, que é preciso um encorajar o outro. Olha o Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja. Olha, eu quero abrir um parênteses nessa frase. Tem muitos cristãos, eu vejo, e isso me dá tristeza de falar, tem muitos cristãos dizendo assim, eu não vou à igreja porque eu sou igreja. Tá certo, você é igreja. Mas o não congregar é muito perigoso. O não congregar é extremamente nocivo, porque você vai ficar solto numa sociedade, você vai ficar solto num ambiente onde não existe pessoas caminhando na mesma direção. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Isso não é novo. Sabe, querido, a própria palavra de Deus diz, não há novidade, não há coisas novas debaixo do céu. Tudo que vivemos hoje, queridos, todos os problemas, todas as demandas da vida, todos os questionamentos humanos, isso já existe há muito tempo. Não existe novidade debaixo do céu. Então, não deixemos de reunir como igreja segundo os costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor, é o dia do arrebatamento da igreja. Devemos encorajar os outros a permanecerem firmes até o grande dia. Até o grande dia. Então a igreja, queridos, é fundamental. Amém? Vocês estão comigo aqui? Dá um sinalzinho aí de que vocês estão comigo aqui, porque eu vejo os números lá em cima, tem 23 pessoas online, mas estou achando quieto demais aí, né? Entendeu, queridos? Então, um terceiro hábito é ter relacionamentos saudáveis. Olhe com quem você está andando, olhe com quem você está caminhando. Já estamos indo para o final do devocional, mas eu quero deixar aqui mais 2 hábitos para a gente finalizar. O quarto hábito importante que devemos ter é cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Como você tem cuidado do seu corpo? Quem cuida da alma, cuida do corpo. O cuidar do corpo é entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que precisamos ter saúde para continuar de pé. Continuar de pé. Sabe, Deus nos deu uma carcaça, soprou vida nela e ela é extremamente importante para Deus. E cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma é se desviar do mal, se desviar daquilo que nos agride fisicamente, nos desviar daquilo que nos faz mal espiritualmente e também é cuidar da nossa alimentação. Eu sou suspeito de falar nisso porque eu estou acima do meu peso, mas o corpo é fundamental. O templo do Espírito Santo é fundamental. Ser cuidado, ser administrado. E precisamos cuidar do nosso corpo em todas as áreas. Devemos nos alimentar bem, devemos ter uma boa noite de sono, devemos ter uma vida saudável para que a gente possa ter um corpo pronto
para servir ao Senhor. Isso deve se tornar um hábito. Eu sei que não é fácil, para mim não é fácil, principalmente no que se diz respeito à alimentação, mas é necessário. Devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Não podemos deixar que os vícios vão nos destruindo, como bebidas, droga, coisas que vão destruir o nosso corpo. Os alimentos que não fazem bem. Eu, por exemplo, sou alérgico a um monte de coisa da área de alimentação. E isso eu preciso vigiar. Observe o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. É a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Cuide do seu corpo. Não faça as coisas que vão agredir o seu corpo, e muito menos o seu relacionamento com Deus. Tome cuidado. Preserve o seu corpo em relação à sua vida e a Deus. Preserve. Esse é um dos maiores motivos, queridos, que a palavra de Deus diz que o sexo é só no casamento. É exatamente para preservar o corpo, para deixar o corpo pronto para uma união plena entre o marido e a esposa, onde Deus ali é glorificado. Amém? 1 Coríntios capítulo 6 e 19 foi o que eu acabei de dizer em relação ao templo do Espírito Santo. Paulo diz: vocês não percebem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que vive em você e foi dado a você por Deus? Saiba que você não pertence a você mesmo. Olha que incrível é isso. Nós não pertencemos a nós mesmos. Esse corpo, essa alma, esse espírito que está aqui dentro de mim e de você, pertence a Deus, é dele. Por isso que ele dá a vida e tira a vida na hora que ele deseja. Pertencemos a Deus. E o último hábito que devemos ter na nossa vida é um relacionamento de dependência de Deus. Devemos depender de Deus para tudo. Para tudo. Tenha uma vida de dependência. Tenha uma vida de humildade diante de Deus. A vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela está associada a essa dependência de Deus. Para a gente buscar uma transformação espiritual, para a gente buscar uma vida saudável em Deus, precisamos ser completamente dependentes dele. E ser dependente dele quer dizer entregar a sua vida completa para ele. Às vezes a gente entrega a vida para Deus e fica segurando a cordinha, porque o ser humano, por natureza, ele não gosta de perder o controle das rédeas da sua vida. Então ele fala: não, eu entrego a vida para Deus, mas fica segurando uma cordinha, como se estivesse falando: se eu não gostei disso, eu trago a vida de volta para mim. Não. Uma vida entregue a Deus é uma vida onde você pega o pacote da sua vida: vida financeira, vida amorosa, vida sentimental, vida familiar, vida profissional, vida na igreja, vida com os filhos. Pega todo esse pacote, entrega para Deus, solta a corda e fala: Senhor, cuida, porque eu não tenho capacidade, sabedoria, inteligência, poder, soberania para cuidar disso tudo. Então devemos fazer disso um hábito, entregar todos os dias a nossa vida a Deus. Esse é um dos motivos desse devocional, é começar todo dia de manhã entregando para Deus o nosso dia, para que Ele guarde, que Ele cuida e que nesse dia a sua vontade prevaleça e não a nossa. Essa é a razão, uma das maiores razões
devocional todo dia às 6 horas da manhã. Salmo 37, versículo 5, já estamos terminando, diz assim: descanse em Deus para ter paz. Descanse em Deus para ter paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém, queridos? Então, quer ter uma vida saudável, quer ter uma vida saudável em Deus, mude os seus pensamentos, tenha pensamentos saudáveis. Apresente os seus planos para Deus, submeta toda a sua vida, todos os seus planos, todos os seus desejos ao senhorio de Cristo. Tudo que você fizer, submeta a Deus. Não é errado planejar, não é errado entregar aquilo que você quer para Deus. Apresente os seus planos a Deus. Tenha uma vida através de relacionamentos saudáveis. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma e viva plenamente na dependência do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, que Deus possa nos ajudar a viver o dia de hoje plenamente, de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? Como a palavra diz, nós somos templo do Espírito Santo. Então faça aí do seu lugar um lugar sagrado, santo, porque ele é, afinal de contas, Deus está presente. E como somos templos do Espírito Santo, somos um altar vivo diante dele. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença, nessa presença maravilhosa, onde o Senhor é Rei, onde o Senhor é Deus, onde o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que está se iniciando. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos exorta, nos traz de volta para o caminho. Obrigado por nos despertar nessa manhã, nos trazer aqui, diante da Tua presença. Esse momento só está acontecendo, Senhor, porque assim o Senhor quis. Debaixo da Tua soberania nos colocamos e nos encontramos. Obrigado pela Tua palavra de hoje, que nos mostra que não basta ter uma vida somente em Ti, por medo ou por medo da eternidade ou por medo de qualquer coisa que nos aconteça, se não estivermos na Tua presença. Não, estamos aqui, aprendendo da Tua palavra, entendendo que uma vida com o Senhor deve ser uma vida saudável. E essa vida saudável, só através de hábitos que devemos fazer todos os dias para mantermos essa vida no Senhor. Devemos realmente, Senhor, ter uma vida saudável através dos nossos pensamentos saudáveis. Devemos pensar naquilo que nos agrada no sentido de termos paz no Senhor. Devemos pensar nas coisas do alto, como diz a Tua palavra. E os nossos pensamentos são frutos daquilo que olhamos. Por isso, Pai, eu Te peço que os nossos olhos estejam sempre focados no Senhor. Obrigado, Pai, que nos ensina que devemos ter uma vida saudável através dos relacionamentos que temos. Devemos sim escolher com quem vamos nos relacionar e devemos caminhar com pessoas que estão andando na mesma direção. Obrigado, Pai, por esse ensinamento. Obrigado por saber que devemos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Teu Espírito. Obrigado por nos ensinar também que devemos pegar todos os nossos planos, desejos e projetos e submetermos ao senhorio de Cristo. Obrigado por nos ensinar que devemos ser completamente dependentes do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que possamos não só ouvir essa palavra, mas torná-la prática. Porque a Tua palavra é vida, mas ela só se torna vida em nós quando a tiramos do campo teórico e trazemos para o campo prático. Obrigado por esse entendimento, Pai.
Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe de forma plena, completa, todos esses que estão online comigo. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da tua vontade, toda preocupação, toda angústia, todo medo, tudo aquilo que não é razão de estar com o Senhor. Que tudo isso seja queimado pelo fogo da tua glória e que haja neles a tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Que independente das circunstâncias que eles possam estar passando, a tua paz prevaleça. É o que eu oro, Pai, para cada um. Eu peço também que o Senhor abençoe todos os planos das suas vidas, tudo aquilo que eles estão planejando, tudo aquilo que eles estão querendo, que a tua boa mão esteja estendida sobre eles. Abençoa, Pai, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser prósperos e abençoados. Pai, eu peço também por aqueles que vão assistir essa live depois, que eles possam sentir a mesma presença que estamos sentindo aqui, que eles possam ser tocados pela tua palavra, que eles possam ser transformados, que eles possam entender os passos e os hábitos que são necessários para que possam ter uma vida saudável no Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por este dia que está começando. Submetemos esse dia em tuas mãos, entregamos esse dia em tuas mãos, e que esse dia seja repleto da tua graça, do teu favor e do teu amor sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês e que possamos iniciar o dia de hoje plenamente tranquilos, em paz e praticando esses hábitos para que a gente possa ter uma vida saudável em Deus. Amém, queridos? Eu agradeço a presença de cada um de vocês, que Deus os abençoe ricamente, poderosamente, e amanhã, como diz a palavra, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração, e que Deus possa nos fortalecer. Já estamos caminhando aí para o 6º mês do devocional, de domingo a domingo, sem parar, e não faltamos nenhum dia, graças a Deus. Então estamos aqui firmes nesse propósito. Esse foi um desejo que Deus colocou no meu coração, e eu continuo firme, graças a vocês que estão aqui todos os dias comigo, ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentado por ela, do mesmo jeito que essa palavra tem sido bênção para a minha vida. Eu tenho certeza que é para a vida de vocês. Amém? Que vocês tenham aí uma quarta-feira repleta da graça de Deus. E vai tranquilo, viva tranquilo. Tudo vai terminar bem. Tudo vai dar certo. Simplesmente confia. Faça o que tem que ser feito. Espere e descansa no Senhor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, com a graça de Deus.